um dia um dos alunos perguntou para o Zui, vou chamar o Zui, Mikao Zui, vou chamar pelo sobrenome dele. Professor Zui, explica para nós, professor, como é que o Buda e também aquele ser que viveu lá na Galileia, o Jesus, como eles atingiam o poder, né, das mãos ou do corpo de realizar curas, tanto em si como nas pessoas. E reza a lenda que professores, naquela época, alguns deles, trabalhando no Japão, quando não sabiam responder uma pergunta, se comprometiam em voltar no outro dia com a resposta. E o Mikao Uzui ficou constrangido porque ele não entendia, não sabia responder aos seus alunos sobre essa questão. Conta, vamos seguindo, né? Conta a lenda, conta a história que no outro dia o Zui não apareceu para dar aula, no outro, e a turma ficou esperando e não aparecia, não aparecia. Cadê o professor Zui? Aí foram investigar, ele estava indo atrás de monges ali no Japão, foi a alguns monastérios buscar os sábios, para descobrir como é que se fazia a cura, principalmente através das mãos, que existia um processo, uma técnica de curar via canalização de energia, usando as mãos, manipulando as mãos. E, Zui, você tem que voltar da aula. Não, não vou, porque a minha honra vale mais do que o meu emprego, meu salário. Enquanto eu não descobrir essa resposta, eu não tenho coragem de voltar lá naquela turma. E começa um processo que vai durar 28 anos, gente. Essa busca do Mikao Zui. Parece que ele tinha praticamente ali quase 30 anos e só lá com 50 e poucos, né, 60, ele vai dar por encerrado, digamos assim, ou pelo menos quase encerrada essa busca. Não encontrando nos mestres, nos monges sábios japoneses, ele foi informado que tinha que meditar, né? Então você vai meditar que você encontra a saída. E os mestres estavam dizendo, olha, você é capaz de encontrar porque você está com tanta busca, você parece o Siddhartha Gautama, que queria buscar a resposta para as dores, para o sofrimento humano. E o Zui encarnou praticamente esse espírito de buscador, e ele ouviu falar que existiam mestres muito mais sábios nessa questão das curas na China. Então ele resolveu de buscar sabedoria e conhecimento com os monges, os mestres chineses. Tinha toda a medicina milenar chinesa, né? Certamente lá algum monge, algum mestre saberia explicar para ele como curar através das mãos. Ele teve que aprender a língua chinesa e estudar por anos, então vejo que a coisa não é fácil, como conta a história. Ah, o Zui foi iluminado, e aí ele descobriu como é que são as técnicas, os símbolos e as formatações do Reiki. Não foi assim, são longos e longos anos de estudo, de pesquisa, de meditação, e quando ele tem a sua temporada na China, também os mestres dizem, nós não sabemos e você vai ter que descobrir por conta. E a gente te aconselha a fazer meditação. Através da meditação, você vai conectar com o espírito superior, com alguma coisa, com algum guia, vai aparecer e vai te dar essa luz. Tanto é que a meditação no Oriente é uma prática tão comum, né, muito mais aprimorada, porque ao longo de milênios eles estão praticando, e nós no Ocidente a gente se apegou muito mais à oração. Aqui eu faço um parênteses, então. Na meditação, nós nos colocamos num campo magnético. Totalmente, a gente tem que estar totalmente receptivo e atento. É nada de dentro para fora. É muito mais assim, de fora para dentro. Esse é o caminho. Então eu chamo de uma postura magnética, receptivo. A oração é uma postura elétrica. A gente vai de dentro para fora. Então, geralmente nas orações, a gente vai fazer um pedido, né? A gente vai pedir para alguém um auxílio, ou a gente vai fazer um agradecimento também, agradecendo para um ser, para uma entidade, para um Deus, ou nós vamos fazer algum louvor, a gente vai fazer uma homenagem através de orações, de preces. Lá no Oriente, as respostas eram mais incentivadas a serem encontradas através do silencia que você recebe. Por isso que tem uma postura um pouco diferente, não todos, porque hoje o mundo está totalmente misturado, né? Tem todos os tipos de seres, mas no lado oriental as buscas eram mais de recepção, de tentar perceber. E no Ocidente nós temos esse ímpeto de eu vou pedir para o Pai, para Deus, para o anjo, para o santo, né? Ou eu vou agradecer, depois eu vou fazer todo um ritual de novena, orações,
Ou então eu vou louvar, hoje é o dia da Santa Maria, né, do São Pedro, São João, a gente faz as festas e a gente faz algumas orações. Mas, seguindo no caminho do Zui, ele até pode ter pedido alguma coisa para alguns seres, se é que ele acreditava em santos, anjos, mas ele disse, não, eu vou buscar com humanos. E, de certa forma, não era uma oração, mas era uma busca espiritual através dos mestres encarnados. Até que os mestres chineses falaram, olha, parece que tem registros dessas curas pelas mãos, e quem tem resguardado isso são os monastérios tibetanos. E lá a gente não tem muita noção do que acontece por lá, se você vai encontrar, é longe aqui do centro chinês, mas se você realmente está buscando, a gente só pode te aconselhar a isso. Ou você medita mais não sei quantos anos, ou você vai atrás dos mestres tibetanos, porque de lá parece que veio informações dessa cura. E lá tem muitos registros de como o Buda fazia suas curas. Lá foi o Zui, então, aprender a linguagem tibetana. Mais um ano, sei lá quanto tempo, para decifrar, porque além de ele ter que conversar com os tibetanos, ele teria que acessar as escrituras e os registros das bibliotecas tibetanas, caso os monges não tivessem mais aprendido isso e tivessem guardado lá no fundo das bibliotecas. E foi exatamente isso que ele se deparou. Quando ele chegou junto aos mestres tibetanos, eles falaram o seguinte, o Zui, no passado, todos os monges, os sábios tibetanos, tinham o dom de fazer a cura espiritual, que é através da linha mais psicológica, e a cura do corpo físico. Ou seja, no passado, os monges, eles eram praticamente médicos e psicólogos. Mas foi passando o tempo e nós decidimos ficar só com a cura espiritual. E a cura do corpo físico foi para a medicina. Hoje os médicos sabem como descobrir as curas para as coisas. Talvez você vai ter que procurar algum médico que tenha essa experiência. Só que os médicos não tinham essa experiência de cura com as mãos. Sempre era com remédios, com unções, né? E por aí vai. A ponto de que, qual foi o conselho que os monges tibetanos falaram? Você, então, busca através das meditações resgatar isso. Até a gente vai te dar material para você estudar. E lá foi o Zui estudando as escrituras chinesas antigas, desculpa, tibetanas agora, e depois fazendo suas meditações. Até que, sentindo que ele atingiu algum nível de entendimento de onde poderia estar, ele disse, me falta agora fazer uma meditação profunda. E ele vai, num período lá de meditações, se juntar com outros monges no alto de uma montanha, naquilo que era tradicional fazer o tal do jejum e meditação de 21 dias. Eis que, no final, ele levava as pedrinhas, né? E, às vezes, podia levar um amendoim, alguma coisa desse tipo. Para cada dia, ele chegava lá no alto da montanha, cada um no seu lugar. Parece que à noite até eles saíam do seu ponto de meditação, iam descansar, dormir. Mas onde eles estavam meditando, tinham 21 pedras. Cada vez que passava um dia, pegava a pedra e jogava para baixo da montanha, né? E assim ia sabendo, porque às vezes você está comendo quase nada, está em jejum, passa um dia, 2, 3, você se perde até na conta dos dias. Foi assim, e era assim a técnica de eles saberem que chegou no 21º dia, já podia descer. Se não tivesse acontecido nada, voltava a outra época para meditar. Com o Zui, não sei se ele fez essa técnica mais do que uma vez, mas digamos que ele tenha feito uma única vez. Era o 20º dia, tinha jogado a 20ª pedra e ele disse, olha, não atingi o grau de iluminação, de conhecimento, não veio nada. Amanhã estou voltando para casa e vou continuar minha busca, ou vou desistir. Vai saber o que aconteceu naquela época. Mas, então, conta a história do Zui, que no 21º dia, ele já quase desistindo, indo embora, ele meio que fechou o olho, cansado, fraco, obviamente, né? Desgastado, comeu pouco. Começou a vir luzes e informações no chakra frontal dele, começou a enxergar as coisas, e junto com essas informações veio, inclusive, o que a gente pode chamar de ideogramas, figuras, desenhos, símbolos, que apontavam para ele que, através dessas chaves, ele poderia
alcançar também o processo de fazer a cura dos corpos. E tanto a cura presencial como a cura à distância. Chaves que hoje são ensinadas nos cursos de Reiki como símbolos do Reiki. Então veio, pelo menos na linha do Zui, veio alguns símbolos básicos, que são figuras, às vezes são até, depois a gente pode comentar que alguns nem são, alguns são frases, são mantras, que são vistos pelos ocidentais como símbolos, porque aqueles ideogramas formam os kanjis, que são a junção de ideogramas, e a gente acha que aquilo ali é um símbolo, mas na verdade é uma frase, muitas vezes é uma expressão. Ele, tão feliz e tão contente de aplicar isso, de ter recebido, pelo menos no último dia, essas instruções de espíritos superiores, que viram a dedicação dele, ele começa a descer de forma rápida, dizendo, agora já alcancei isso, vou voltar para minha cidade, vou começar a aplicar isso junto às pessoas para ver se funciona, se realmente a cura através das mãos vai acontecer. Ele tinha praticamente certeza. Nessa descida, acontece os 3 milagres, né? Vamos colocar entre aspas, da descida da montanha após a meditação, que a gente pode interpretar como fenômenos físicos, tá? Mas às vezes é vendido como milagres. Nos primeiros momentos de descida da montanha, ele torce o pé, corta o pé, começa a sair sangue, e ia dar um problema sério para quem estava sentado, calmo ali por 21 dias, né? Exercício físico, não tinha feito nada, estava fraco. Mas ele tinha sentido um calor nas mãos nessa experiência depois que ele recebeu essas imagens, essas luzes, esse conhecimento. E ele resolveu aplicar esse calor no seu pé e instantaneamente, conta ele, acabou cicatrizando, curando, e ele não sentiu mais nada, passou a dor, passou o desconforto, e ele disse, agora vou continuar acelerando a minha descida. Tem muito chão ainda para descer a montanha. E as pessoas devem ter olhado para eles, poxa, mas o que ele fez, né? Já corrigiu o problema do pé, já está caminhando normal. Como é que ele conseguiu isso? Então começou a se espalhar a primeira notícia que ele tinha descoberto alguma técnica, algum procedimento ali diferenciado. No meio da descida da montanha, geralmente tinha uma localidade lá de alimentação. As pessoas tinham ficado 21 dias sem comer, praticamente, e ali era um ponto de descanso e de repor as energias, e todos que desciam ali acabavam recebendo um pote de arroz quente e um chá quente, né? Porque as montanhas frias e ainda mais o desgaste para repor energia, para depois descer o resto da montanha. Ele entra nesse restaurante e aí ele diz, não, eu estou com fome, sede, eu tenho pressa de fazer os meus experimentos, quero descer logo, me alcança aí um prato de arroz e uma xícara de chá. Aí o dono do restaurante disse, não, espera que eu vou aquecer, depois você recebe. Ele disse, não, eu quero agora porque eu estou com pressa. E aí o senhor disse, meu amigo, você estava aí meditando quantos dias? Isso vai ter que fazer mal. Já aconteceu com outros que quiseram comer comida fria e tomaram chá frio, deu até uma congestão. Aí o Zui insistiu, não, em razão da minha pressa, minha determinação, me dá o prato de arroz frio e o chá frio. E comeu, talvez, rapidamente, né? E tomou aquilo lá. E todo mundo olhando, agora que ele vai passar mal, vai inchar o estômago, vai dar um problema. A gente sabe quem faz jejum prolongado, que não é assim, voltar e já encher a pança, né? E sair metendo líquido junto. Mas com o Zui, nada, né? E aí as pessoas começaram, opa, mas ele tem alguma coisa, porque não deu nada e está se sentindo bem. E quem serviu o prato e o chá, o prato de arroz e o chá para o Zui, foi a filha do dono desse restaurante. E ela veio com um lenço enrolado na cabeça e ele até perguntou, mas o que aconteceu contigo, né? E ela deve ter dito, estou com uma dor de dente já faz 2 dias, terrível. E voltou lá. Quando o Zui foi acertar a conta, ele falou com o dono do restaurante assim, você pode permitir que eu faça um experimento aqui? Eu estou vindo um processo em que eu estou me sentindo energizado e estou com a mão quente, eu queria fazer um teste, se você permite, na sua filha, ver se eu consigo melhorar ali, aliviar as dores que ela tem de dente. Não sei como é que foi a conversação, mas o dono do restaurante permitiu, e esse processo de aproximar as mãos e fazer a utilização de algum símbolo, alguma coisa, fez com que a dor de dente sumisse da filha do dono do restaurante. E aí todo mundo ficou impressionado. Então, a partir daí, ele desceu, seguiu adiante para a sua vida,
E toda a montanha, todos os moradores começaram a espalhar que tinham acontecido 3 milagres de energização ali naquela montanha através do japonês lá, Mikao Usui. Nesse sentido, ele testou já a técnica que ele chamou de Reiki, meio que já conectou com a ideia de Buda e Jesus, e quando ele volta para a cidade dele, ele resolve ir direto curar ou fazer um trabalho junto aos miseráveis, aos abandonados de rua, aos doentes, para testar exatamente a parte que ele estava interessado, que era a cura física. E os primeiros movimentos do Reiki acabam sendo por viés físico, obter a cura física. Então ele fica 1 ano, 2, 3 trabalhando e consegue ter resultados muito, digamos assim, importantes, a ponto de ficar famoso no Japão inteiro. Aí o Zui tem um sucesso fenomenal, realmente, utilizando a canalização de energia, e durante 2, 3 anos, ele está muito envolvido, um trabalho, inclusive, mais voluntário do que profissional, de querer receber alguma coisa, está fazendo uma caridade, né? E indo nos lugares mais complicados, de repente, até na capital, em Tóquio, outras cidades, estava surgindo, então, a cura, o resgate da cura através das mãos, lá no Japão. Acontece que passou 3, 4 anos, e ele andando na rua, de repente se depara um mendigo com ele e vai lá e, ô, seu Zui, professor Zui, como é que tá? Tudo bem? Aí o Zui olha assim e diz, mas eu conheço esse cara, só que eu não estou lembrado, né? E pergunta para ele, mas quem é você? Ele diz, você lembra, 1 ano, 2 atrás, eu estava lá também doente, cheio de problemas, eu fui lá ser atendido por você, e você me curou. Eu nunca vou me esquecer de você. Você, para mim, é um herói, né? Um salvador. Aí o Zui começa assim, pá, mas como é que foi sua vida? Tu tá aí na miséria, tá praticamente doente de novo, quase, né? Tá totalmente jogado às traças. Aí esse mendigo diz, olha, realmente a cura aconteceu. Eu fiquei bem fisicamente. Depois que eu fiquei bem fisicamente, foi fácil conseguir um emprego. Então, as primeiras tentativas já consegui um emprego e comecei a ganhar dinheiro. E você sabe, quando a gente ganha dinheiro, a gente quer ter uma casa, quer ter um conforto. Inclusive, até eu casei, consegui uma esposa, conseguia sustentar uma esposa. Estava indo tudo bem, mas algo em mim me torceu o ser aqui, não me sentia mais bem e pesou tanto o senso de responsabilidade que eu abandonei tudo e voltei para as ruas e eu não consegui, a pressão psicológica de trabalhar, sustentar a família, para mim é demais, eu não quero saber dessa vida, voltei para as ruas e tu vê que eu estou mal agora, mas eu não consigo mais. Quem sabe você tem que me curar de novo, né? Aí o Zui ficou, assim, digamos assim, muito questionador em relação à técnica, e ele falou o seguinte, bom, eu não posso ser pai desse pessoal aí a vida inteira, se cada um que eu curar sai bem, consegue avançar, mas depois vai voltar para mim e eu vou ter que fazer todo esse retrabalho, essa técnica não vai me adiantar nada, porque no fundo, as pessoas precisam estar saudáveis e se manter saudáveis. Onde é que está o problema? A gente não consegue manter as pessoas curadas. E aí ele percebeu que os monges lá atrás tinham abandonado justamente as técnicas da cura do corpo, porque era muito mais importante curar a alma nesse sentido. Então, o Zui teve que fazer toda uma reformulação no sistema do Reiki para que não fosse somente olhado a questão corporal, física, biofísica, biológica, bioquímica, mas sim a questão emocional e mental. Era preciso desenvolver um senso de independência, de consciência, de discernimento nas pessoas, para que elas fossem as suas próprias agentes de autocura, ou de manter a sua própria cura obtida em algum lugar, seja no corpo físico ou psicológico. E é aí que o Reiki começa a entrar num campo filosófico, tá? Por mais que nunca o Reiki foi divulgado na questão filosófica, justamente porque estamos falando de uma época pré-Segunda Guerra Mundial. Esse momento aí do Reiki passar a ser uma escola também, de questionamento filosófico, espiritual,
Está ali em 1922 até 1926, que é quando o Zui acaba morrendo. Então, nesses 4 anos, o Zui, ele tem uma parceria com um médico, né? Então, o médico se chama Shujiro Hayashi, e esse médico acaba aprendendo as técnicas do Reiki junta com a medicina convencional, e eles começam a elaborar um processo também de escola, de ensinamento, de questão psicológica. Daí que vem a história de que, no começo, se achava que para ser um reikiano, pelo menos no início aqui, quando a gente estava fazendo os cursos de reiki aqui no Brasil, todo mundo tinha que usar branco, né? Mas, na verdade, é porque o médico, o Hayashi, ele acabou incorporando a técnica do reiki nas clínicas que ele atendia, e como é médico, todo mundo usava branco, os enfermeiros, e o reiki começou a ser associado com a vestimenta branca. Só que a escola do Zui, a gente conseguiu resgatar fotos antigas, eles estão lá com a roupa de samurai, preto, às vezes uma faixa vermelha, né? Então, essas cores, uma vez foi vendido que tinha que atender com branco, esqueçam, gente, tá? O fundador do Reiki usava a cor preta, e às vezes a gente diz assim, vale mais a vibração de espírito e do ser, como ela está, do que a cor de uma roupa, se a gente for pensar. As cores das roupas emitem frequências, radiações, a gente pode estudar, mas não são aquela coisa proibitiva. Para o reiki, para ser um médico, alguma coisa, tem que ser branco, porque o branco é luz, é paz. Não é tão assim. Essas coisas a gente está atualizando no reiki. E aí, com a proximidade da Segunda Guerra, o Hayashi foi convocado para ir lutar como combatente, né, do lado do Japão. Era Japão, Itália e Alemanha tinham feito o eixo ali, né? Só que o Hayashi vinha junto com o Zui, né? O Zui já tinha morrido, mas o Hayashi vinha curando pessoas e salvando pessoas ao longo de décadas. Como é que ele ia para a guerra para matar pessoas? Ele entrou numa confusão psicológica gigantesca, que ele não iria para a guerra, mas não poderia deserdar porque ele seria morto. E até chegar o dia da oficialização que eles teriam aqui, o reiki parece que tinha um lado um pouco machista, a gente tem que admitir isso, né? Não era ensinado para mulheres, mas aí que foi mudada a estratégia. Se todos os reikianos homens fossem para a guerra e morressem, quem é que cuidaria essa técnica para a posteridade? Então começou a se ensinar pelo menos 2 japonesas. Uma era a senhora, que a gente tem registro da história, a senhora Takata, ela era, na verdade, tinha nascido no Havaí, e ela tinha ido para o Japão para fazer uma cura de câncer no sistema digestivo. E não encontrava médicos e tudo mais, até que ela foi na clínica do Hayashi e viu que o Hayashi, além dos chás e tratamentos e tudo mais, ele fazia uma imposição de mãos, sinais, umas canalizações de energia. E conta também a história que a senhora Takata foi curada, né? Totalmente curada do câncer. E ela imaginava que não era só as essências, os remédios, mas sim aquela técnica. Ela insistia sempre com o Hayashi para aprender. E o Hayashi dizia, não, a gente só ensina para os homens. Mas na proximidade da guerra, a senhora Takata foi uma das mulheres que aprendeu a técnica de Reiki, em função de que ela não iria para a guerra. Ela ia sobreviver, então a técnica ia sobreviver com ela. Na noite, então, prévia do dia que o Hayashi tinha que ir se apresentar nas Forças Armadas lá do Japão, ele teve um ataque cardíaco, parece, alguma coisa desse tipo. Provavelmente, então, ele foi tirado de campo, ele não foi ser um assassino, né? Ele morreu como um cara que só salvou vidas. E aí ele não deserdou também. Então, talvez o universo conspirou, ou ele diz que não foi suicídio, né? Mas que realmente ele teve um troço lá e conseguiu escapar de não ir para a guerra e ter que fazer assassino dos outros, né? A senhora Takata volta, então, para o Havaí. O Japão estava totalmente complicado de viver. E lá ela abre a escola dela e ela passa a ser a sucessora, a terceira sucessora, depois do Zui, né? De manter as técnicas. Só que ela faz alterações. Então, hoje a gente sabe que tem símbolos, chaves, que o Zui usava, o Hayashi também, e eles são diferentes do que a senhora Takata produziu, elaborou, às vezes muda um sentido de uma rotação, às vezes muda o sentido de um desenho do ideograma um pouco mais diferente,
Mas a gente pode dizer que ela, vivendo até a década de 80, até 1980, ela conseguiu trazer do Oriente para o Ocidente a técnica do Reiki.